Olha, eu não sei vocês, viu? Mas eu adorei o 7 de setembro ontem. Adorei, adorei. Eu acho que, ó, eu vou trazer informações para vocês aqui que acabou o Tarcísio. Então, há 2 semanas atrás, a gente falou, acabou o O Melo Bolsonaro, falou isso. né? E ontem acabou o Tarcísio, né, Antônio Melo? Pelo que a gente viu, não sou só eu que estou falando, vou trazer informações, eu vou apontar que eu quero fazer junto com o chat o jogo dos erros do Tarcísio, gente. Mas antes disso, eu vou até pedir licença para o pessoal, que eu vou colocar um vídeo aqui. Aqueles que têm ouvidos sensíveis, que não gostam mais daquele agudo, sabe aquele agudo? Coloquem lá, abaixa um pouco o volume aí. Lá vem ele. Abaixa um pouquinho o volume aí, tá? Que o agudo agora vai estrilar um pouquinho. Mas é interessante a gente analisar essa parte exatamente do discurso do Silas Malafaia ontem na Paulista, e aqueles que estão só ouvindo a gente aqui, né, tá fazendo seu café, tá preparando sua saída aí para o trabalho, para um pouquinho, vem que ver a cara do Tarcísio, gente. É um vídeo de um pouco mais de 1 minuto. Olha aqui, vamos lá. Conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política. Gente, vocês viram a cara do Tarcísio? Eu nunca vi, viu, Melo? Ó, em mais de 30 anos, Ana, que eu cubro política, eu nunca vi uma humilhação pública desse tamanho. Eu nunca vi. Humilhado publicamente o Tarcísio em cima do trio elétrico do Silas Malafaia, do lado da Michele, que protagonizou aquela cena horrível antes ou depois, acho que depois, na verdade. Foi humilhado, gente. E a cara do Tarcísio mostra muito. O Malafaia chamou ele de politiqueiro que não tem moral, na cara dele. Bateu no peito dele, falou assim, quem fala pelo Bolsonaro é a Michele, é o Carlos, é o Flávio. O Eduardo não, viu? Ele não citou o Eduardo, não. O Carlos, o Flávio e a Michele. O Eduardo não fala porque tem as tretas lá com o Silas Malafaia, e o Jair Renan não fala porque não pode ter gafe, né, gente? Porque o moleque não pode abrir a boca, que é uma atrás da outra. Agora, uma coisa importante. Gente, acabou Tarcísio. Tarcísio virou um capacho do bolsonarismo, um capacho. Olha essa imagem, né? Que tá aqui, o pessoal que está só nos ouvindo aí, é o Malafaia com uma cara de ódio batendo no peito do Tarcísio durante a humilhação que foi feita.
E daí eu vou apontar os erros do Tarcísio. Os erros que ele cometeu e que, se ele insistir na candidatura à presidência, vai perder, o bolsonarismo vai perder a presidência e o governo de São Paulo. Por qual motivo? Primeira coisa, ele radicalizou, afastando uma parcela da mídia liberal, está tomando pito direto da mídia liberal, afastou Faria Lima e afastou uma parcela do Centrão. Gente, ontem o Hugo Mota teve com Lula, lá no ato do 7 de setembro em Brasília. Hugo Mota, vou até colocar para vocês aqui, Posso colocar uma imagem aqui, Ana? Deixa eu compartilhar a tela, que é um tweet do Hugo Mota, né? Que está sendo pressionado pelo senhor Tarcísio Gomes de Freitas, que é do partido dele, né, a pautar a anistia. O Hugo Mota participou do 7 de setembro junto com o Lula e escreveu isso aqui, A Câmara trabalha para que todos sejam cada vez mais independentes, caminhem com as próprias pernas, sejam donos do próprio destino e ajudem a fazer um país sempre mais integrado e justo. Para quem sabe ler nas entrelinhas, isso aqui foi um recado para o Tarcísio. Não adianta me pressionar. Eu estou conversando com os dois lados e não é assim, vamos colocar anistia em pauta porque você está batendo o pé. Então, erro do Tarcísio, pressionar Hugo Mota. Erro do Tarcísio, pensar que é amigo do Malafaia, gente. Isso aí foi de uma inocência política que mostra justamente o que o Malafaia falou do Tarcísio. Imaturidade política. Inclusive, a cutucada foi tão forte, viu, Ana e Melo, que o Malafaia usou a mesma palavra que o Bolsonaro usou para definir o Eduardo Bolsonaro, para falar que tinha acabado a briga com o Tarcísio. Lembra que o Eduardo falou assim, aquele VTNC, seu, não sei o que, do C, né? Foi justamente porque o Bolsonaro chamou de imaturo. Então, o Malafaia humilhou, devolvendo na mesma moeda para o Tarcísio. Ou seja, ontem, e pior, levou a Michelle para fazer todo aquele dramalhão do lado do Tarcísio. Gente, aqueles radicais extremistas da ultradireita que estavam na Paulista ontem, se fizesse uma pesquisa ali ontem, eu acho que, olha, qualquer um, se colocasse o meu nome contra o do Tarcísio ali numa pesquisa, eu ganhava. Ninguém ali vai votar no Tarcísio. O Malafaia falou, quem vai é o clã Bolsonaro, é a Michelle, o Carlos e o Flávio. Então, o erro do Tarcísio, a radicalização, ele rasgou a fantasia de moderado, ele afastou a Faria Lima, afastou a mídia liberal, afastou uma parcela do Centrão e não vai ficar com os votos do bolsonarismo radical. Tarcísio virou um capacho do bolsonarismo para limpar pés. Confusão com a STF, né? Arrumou uns inimigos. Com o STF. Ele era o único, gente, bem lembrado, ele era o único do bolsonarismo que tinha interlocução com o STF. Por qual motivo? Porque ele tem uma boa relação com o Temer. Ele é do grupo do Temer em São Paulo. E ele tinha interlocução com o Alexandre de Moraes. Implodiu essa ponte. Implodiu. Mas, ô Plínio, exatamente isso daí que você está falando. Ele tinha uma boa relação com o Temer, com o Alexandre de Moraes. Por que ele deu essa virada aí, na sua opinião? Por que ele agora virou esse radical incendiário aí? Eu acho que foi uma situação de desespero e, de novo, de imaturidade política. Ele estava derretendo nas pesquisas nacionais. Aliás, daqui a pouco vai sair uma pesquisa, que é interessante, já preparei o texto. Se ele não sair ao Palácio dos Bandeiras, e mostra bem como é que é o eleitorado paulista, gente. O Tarcísio segue muito bem entre o eleitorado paulista, que é diferente das projeções nacionais.
O Tarcísio caiu em 2 meses, 6 pontos na pesquisa à presidência. Então, eu acredito que pela imaturidade política e pelos conselhos de Ciro Nogueira, de Antônio Rueda, de Gilberto Kassab, ele falou, não, a gente precisa puxar agora essa pauta da anistia, libertar o Bolsonaro para pegar esses votos do Bolsonaro, para que eu não precise falar de indulto em 2026. Porque ia ser muito ruim, gente. Imagina um debate com o Lula na Globo e o Tarcísio tendo que defender o indulto, que ele vai dar, se eu for eleito, eu vou dar. Qual que é a minha principal bandeira? É o indulto para o Bolsonaro. Gente, a rejeição do Bolsonaro, essa pesquisa mostra. É muito interessante. Em São Paulo, que é um estado governado pelo ex-ministro, né, que tem... O Bolsonaro é rejeitado por 60%. Vai sair daqui 9 horas. O Eduardo Bolsonaro, Ana, que teve 1,8 milhão de votos em 2018, em 2022 teve 740 mil, ou seja, perdeu 1,5 milhão, 66% do eleitorado paulista dizem que não votaria em Eduardo Bolsonaro de jeito nenhum. O bolsonarismo derreteu em São Paulo. O Tarcísio não está conseguindo enxergar isso. E o que ele fez ontem, ele queimou as pontes com o judiciário, ele queimou as pontes com a Faria Lima, ele queimou as pontes com o empresariado paulista. Aliás, assim, o agro ele vai tentar manter aí que ele está dando 90% de desconto nas dívidas de agro em São Paulo. É um projeto dele que vai entrar em pauta. Então, o que a gente viu ontem... Fora as terras devolutas lá de São Paulo. Fora as terras devolutas. O que a gente viu ontem foi o Tarcísio, e essas imagens mostram bem, eu vou até colocar sem som de novo, que eu acho que é interessante, né? Mas para quem está vendo as imagens, ele foi humilhado, ele virou um capacho do bolsonarismo, e ele foi humilhado pelos Silas Malafaia. Olha a cara do Tarcísio, gente. Então, sinto dizer, ou melhor, sinto não, me alegro em dizer, acabou, Tarcísio. Você virou um capacho do bolsonarismo. Foi jogado junto com o Bolsonaro na lata do lixo da história, viu?